Acenda comigo. Ouçam, no cume da grande montanha, os adorados da deusa solar cantam para ela uma canção de amor e devoção, de batalha e glória. O sol áureo, sua luz, sempre brilhante, banha nossos rostos com calor e abrasa nossos inimigos, reduzindo-os a cinzas sagradas. Contudo, até o sol reluzente deve descansar. Ficamos sem ela, desprotegidos, sozinhos e com frio, à mercê daqueles que espreitam na escuridão. Lamentamos enquanto ela dorme, cientes de que nunca deseja separar-se de nós, a última centelha do crepúsculo, seu beijo de despedida evanescente. Porém, à noite, sentimos muita falta dela, na escuridão longa e triste. Convencemo-la a ficar um pouco mais e dançar sua própria música conosco, prolongando o beijo do crepúsculo, uma chama crepitante que derrete o toque do inverno. O sol fica acordado a noite toda, sussurrando doces segredos até o alvorecer. Enfrentamos o acalato da escuridão por ela, pelo amor que nos dá, e contemplamos sua glória enquanto mostramos a nossa. Cântico do Alvorecer, 16ª tabuleta, linhas 33-60. Missiva do Gabinete da Sacerdotisa Cadente Talaia 40 alvoradas a Teo Nadir. Aos jovens que residem no Templo do Triunfo da Aurora. A jornada da deusa solar afasta-a de nós todos os dias à medida que o inverno invade a montanha novamente. Os dias ficam cada vez mais curtos, mas não nos acovardamos. Em vez disso, começamos o preparativo para o Festival da Véspera Sem Noite, daqui apenas a 40 alvoradas. Os acólitos perceberão que, nesse festival, o templo não acenderá a primeira tocha da centelha solar com a mesma lanterna de vidro sagrada que usou nos séculos passados. Agradecemos ao Forja-Sol e a Sur por criar um objeto sagrado que vai ofuscar o antigo. Porém, condenamos os atos das pessoas amaldiçoadas que quebrou a lanterna de vidro do templo no último solstício. Se alguém souber alguma coisa sobre o ocorrido, manifeste-se, por favor. Quem tiver idade para receber o primeiro escudo deve participar da Véspera Sem Noite e demonstrar seu valor à deusa solar por meio da dança e da música. Podem comparecer em duplas se quiserem assistir à glória do alvorecer com outro acólito. Somente a nossa devoção para poder combater a escuridão. Carta da sacerdotisa iniciada Elsinai para a acólita anteriormente sob seus cuidados. 38 alvoradas até o Nadir. Iluminada Diana, sua instrutora. A sacerdotisa devota do sol Nenhá me contou uma notícia preocupante na esperança de que eu influencie suas decisões futuras. Parece que você começou a expressar dúvidas sobre os ensinamentos. É bom fazer perguntas para adquirir mais conhecimento, mas é inaceitável insinuar que seus instrutores não são bem versados nos textos sagrados. Deve respeitar as pessoas que dedicaram tanto tempo e esforço aos estudos e estão tentando compartilhar sabedoria e fé com você, mesmo que discorde das discussões dela. Sei que entende que seus instrutores são apenas mortais, assim como eu e você, e que ninguém é capaz de compreender completamente a glória dela. Mas não se deve jamais dizer uma coisa dessas no templo, a menos ou até que tenha feito seus votos de iniciação. As sacerdotisas da hierarquia de Nenhá não vão querer discutir essa nuance com uma acólita de apenas 14 anos. Em vez disso, é mais provável que imponham castigos. Por enquanto, recomendo prudência e contemplação silenciosa. Não volte a tocar no assunto se acredita que não é capaz de demonstrar respeito. Talvez essa seja uma das causas da falta de carinho que há entre você e os outros acólitos. É difícil nutrir amizade por alguém que atraiu a ira dos instrutores. Também percebi isso quando você esteve sob minha tutela no ano passado, depois da sua discussão com a sacerdotisa iniciada Niside. Aqui, peço-lhe que deixe sua luz interior brilhar tão intensamente quanto nas nossas conversas particulares. Os outros acólitos passarão a acolhê-la. Se jurar que seguirá meu conselho,
Conversarei com a sacerdotisa devota do sol Nenhá sobre restabelecer seu privilégio de fala na aula de oratória. Caso contrário, não vou interceder por você. Pela luz, sacerdotisa iniciada Elsinai. Diário de Diana, tutelada dos Hakor. 38 alvoradas até o Nadir. Aparentemente, passei dos limites perguntando a Neia por que chamamos a noite de a escuridão. Mas não é escuro à noite, pelo menos não completamente. Há uma luz mais sutil que não é ardente, mas sim fresca como um riacho no verão. Ela brilha com as estrelas e ilumina meu caminho quando ando pelo terreno. Por que então só falamos sobre o sol? Que outro ser etéreo é esse? Porque a luz do sol é a única que devemos ver. Nunca posso fazer essas perguntas na aula de oratória. Não depois que Neia proclamou que devo ficar calada enquanto ainda estiver sob o comando dela. Por ser desordeira e atrevida. E tanto faz, tudo bem. Que os outros acólitos cuspam poemas bonitos ao tentar criar um argumento convincente e repitam os mesmos versos de novo e de novo, até eu jogar as mãos para o alto, derrotada, e implorar para que a instrutora me deixe acabar com eles e suas conclusões incoerentes. Hoje, deveríamos debater o festival que vem aí. Então, Sebina fez um pequeno discurso sobre o quanto está animada para comemorar sua primeira véspera sem noite com as outras pessoas que vão ganhar escudos. E foi isso. Esse foi o discurso inteiro. A única opinião apresentada foi: não vai ser divertido? Aff. Neia tem que aguentar esse tipo de coisa, mas é a mim que ela castiga. Leona se ofereceu para se levantar e fazer o contra-argumento. Mas como é que se argumenta contra eu sinto uma emoção? Só conseguiu fazer isso apresentando uma emoção diferente, de exaustão ou apreensão quanto a servir a deusa solar do jeito certo ou algo assim. Eu não diria que foi um discurso cativante, mas pelo menos ela tentou. E também comentou qualquer coisa sobre a escuridão ser sombria, não maligna, mas sombria, que realmente não é a mesma coisa. E isso chamou minha atenção. Tentei falar depois de Leona e comecei com a pergunta sobre a escuridão. Era para ser retórica, nem sequer tive a chance de apontar que o festival é só um jeito de reforçar o que as pessoas já sentem pela celebração da deusa solar. Um ritual feito para nos subjugar à ortodoxia, em vez de permitir que criemos nossas próprias relações com ela. Mas, aparentemente, até isso é uma transgressão aos olhos de Neia. O fato de ela ter nos abençoado com a luz e a visão não significa que o clero queira que vejamos as coisas como elas realmente são. Não é possível que eu seja a primeira pessoa a fazer essas perguntas, certo? Escrevo mais amanhã. As estrelas voltarão, iluminadas por aquela luz prateada. D. Carta de uma filha decidida. 37 alvoradas até o Nadir. Meus pais iluminados, rezo para que estejam bem ao receberem minha carta e espero que os jovens Aidomel e Quespina estejam saudáveis e felizes. Respeito seu desejo de mais correspondência, então escrevo hoje com poucas coisas a dizer, nenhuma delas de grande importância. Os instrutores começaram as aulas sobre a véspera sem noite. Aguardo ansiosamente pela mudança nas nossas horas de vigilância, enquanto eu e os outros jovens que receberão escudos nos preparamos para enfrentar a escuridão juntos. Respondendo à pergunta da mamãe, ainda não sei se vou comparecer ao festival na companhia de outro acólito, nem se desejo isso. Entendo que duvide da minha sinceridade nesse assunto, mãe, mas, de verdade, ninguém chamou minha atenção. Garanto que não precisa perguntar mais e, se a resposta mudar algum dia, não esconderei nada de vocês. Tive um desempenho admirável no campo dos jogos de guerra na semana passada. Nossa treinadora, a sacerdotisa iniciada Nincide, me elogiou bastante e instruiu a turma a observar meus passos e manejo de espada.
Declarou que meu escudo combina comigo, mas que devo aprender a usá-lo em defesa dos meus aliados no campo, não só como um meio de me proteger. Levo a orientação dela a sério. Por isso pedi para Iterope e Sebina continuarem treinando comigo depois das aulas diárias. Espero melhorar mais. Minhas atividades acadêmicas estão indo bem, mas sinto que minha oratória deixa a desejar. Conversei com a sacerdotisa devota do sol Nenhá e ela garantiu que estou no caminho certo, mas eu discordo. Isso não quer dizer que eu esteja desrespeitando meus instrutores. É que gostaria de aprimorar minhas habilidades, mas parece que a sacerdotisa em questão não vai oferecer nenhuma assistência a mais. Uma garota da aula de oratória tem argumentos concisos e bem construídos, mas suas opiniões e linhas de pensamento nem sempre estão alinhados com os ensinamentos dos instrutores. Ainda assim, ela sempre está preparada, e os argumentos dos outros acólitos desmoronam sob o escrutínio dela. Talvez eu possa pedir-lhe ajuda nessa área. Sei que acreditam que eu sou capaz de me tornar uma líder e não vou decepcioná-los. Pelo amor da luz dela, Leona. Bilhetes trocados por Leona, filho dos Forjóis, e Diana, tutelada dos Hakor. 35 alvoradas até o Nadir. Iluminada Diana, costuma ficar ocupada depois da aula de Hakores Médio? Acredito que não estou indo tão bem quanto poderia em oratória, e peço humildemente para que me ajude a melhorar minhas habilidades na elaboração e na apresentação de argumentos convincentes. Pela luz, Leona. Por que estão pedindo minha ajuda? Fui proibida de falar durante a aula, então por que você gostaria de aprender com alguém cujos argumentos não têm valor para os instrutores? Talvez devesse procurar Sebina ou a outra garota com quem você treina. Elas demonstraram ser companheiras leais que fariam de tudo para ajudá-la a ter sucesso. Diana. Apesar do teor de seus argumentos, você é melhor do que qualquer pessoa da nossa turma, provavelmente do templo, em construir a lógica deles. Ouviu alguns dos debates e das apresentações de fim de ano que os acólitos mais velhos fizeram nos últimos tempos, certo? Acredito que você seja mais apta do que eles para me ensinar isso. Sei que seu tempo é limitado, então não lhe pediria para gastar muito comigo, mas ficaria imensamente grata se você pudesse dar uma olhada nas minhas anotações antes do próximo exercício de retórica e indicar o que não estou entendendo. Por favor, saiba que não lhe peço isso de graça. Em troca, se houver alguma dificuldade, qualquer coisa que eu possa ser útil a você, comprometo-me em ajudá-la. Pela luz, Leona. Diário de Diana, tutela dos Hakor. 35 alvoradas até o Nadir. Estou chocada por Leona ter vindo falar comigo. Ainda não sei se isso é algum tipo de piada, mas não tenho nenhuma tarefa própria de oratória para fazer, então aceitei ajudá-la. É óbvio que não nos encontraremos pessoalmente. Não quero que os instrutores nem os demais acólitos menosprezem Leona por ter pedido ajuda a uma isolada herege da área. Duvido que daria as costas para ela, o prodígio do grupo dos jogos de guerra, mas mesmo assim poderiam zombar e rir dela. E não quero que isso aconteça com ela, não depois de ela ter sido corajosa o suficiente, humilde o suficiente para aproximar-se de mim. É revigorante quando alguém admite que não se sai bem em tudo, e é ainda mais surpreendente vindo dela. Talvez seja porque nunca vi a Leona se sair mal em alguma coisa. Também gosto da ideia de ter alguém com quem conversar às vezes, mesmo que esse alguém acredite com todo o coração em tudo que aprendemos aqui. Se associar-se a mim pusesse em risco o respeito que ganhou de tantas pessoas, por que ela continuaria falando comigo? D. Carta de um instrutor do tempo para velhos amigos. 21 alvoradas até o Nadir. Iluminadíssimos Melia e Yasur. Obrigada mais uma vez pelo presente generoso que deram ao templo. Como sempre, Yasur, seu trabalho é sublime. A pedido da sacerdotisa Candice,
convido ambos a celebrar a véspera sem noite conosco daqui a 21 alvoradas para ver a lanterna de vidro em ação. Entendo que cuidar de suas crianças pequenas dificulta a vinda, mas talvez pudessem trazê-las só para verem o acender das tochas da centelha solar. Conversei com todos os instrutores de Leona deste ano e tenho o prazer de informar que sua filha está indo muito bem em todas as atividades educativas. Ela passou a dar aulas de reforço para alguns acólitos da minha aula de Hackers médio, ajudando-os com o vocabulário e os tempos verbais. Tudo o que faz evidencia didática à deusa solar e o compromisso dela com a excelência é louvável. Observei-a no último combate dos jogos de guerra e, rapidamente, ela tornou-se uma líder no campo de batalha, mesmo entre os acólitos mais velhos. Sei que vocês ficariam orgulhosos. No entanto, é importante arranjar um tempo para apreciar a vida com a qual a deusa solar abençoou-nos. Após o combate, uma das colegas de equipe de Leona convidou-a para irem juntas ao festival da véspera sem noite. Sua filha disse que não tinha interesse e partiu para os estudos noturnos. Receio que Leona esteja concentrada demais no sucesso e acabe perdendo a oportunidade de alegrar-se com as dádivas da deusa solar e desfrutar verdadeiramente da proximidade com a luz dela, que a estadia no templo deveria proporcionar. Espero que converse com sua filha sobre o assunto. Pela luz, sacerdote devoto do sol, Polímenos. Diário de Leona, filho dos Forjóis, 17 alvoradas até o nadir. Como posso convidar uma pessoa para ir comigo ao festival? Mandar um bilhete? Será que é muito infantil? Não é direto o suficiente? Já são muitos bilhetes, aliás, mas adoro receber os dela, nunca deixa de responder. Sempre é muito atenciosa e inteligente. Convidá-la para dar uma volta comigo? Quando? Tenho combates todas as noites dessa semana. Mandar flores? Não sei se ela gosta de flores nem de quais. Comer juntas? Nunca fizemos isso. Pode ser público demais. E se a comida for nojenta? Mau agouro? Oferecer-me para treiná-la com escudo? Ela não usa muito. Pode ser que dê certo. Ou será que ela não gosta de usá-lo? Não parece gostar de combates. Debater uma escritura sagrada? Uma boa chance de conversar pessoalmente. Consegui-la vê-lo no seu ápice. Ser genial, tentar impressioná-la? E se eu disser que preciso de ajuda com um projeto grande de oratória? Não, ela também faz essa aula, seria tolice. Rezar juntas? Uma boa desculpa para ficarmos a sós, mas ela nunca aceitaria. Perguntar se já tem planos? Haja naturalmente, podemos ir só como amigas. Ela provavelmente não quer ir sozinha. E se já tiver com quem ir, quem seria essa companhia? Contar que eu ainda não tenho companhia não é uma péssima opção. Não convidar, só me encontrar com ela por lá e chamá-la para dançar? Também não é uma péssima opção. Por que isso é tão difícil? Bilhetes trocados entre Leona, filha dos Forjóis, e Diana, tutelada dos Hakor. 14 alvoradas até o nadir. Leona, algumas considerações sobre o último debate. Sua tese foi concisa e fácil de compreender, e parece que até Sebina entendeu a lógica. Adorei como você incluiu algumas hipóteses sobre a relação entre o Sol e as estrelas, que se relacionaram muito bem com o argumento que apresentou há algumas semanas sobre as dádivas celestiais da deusa solar. Percebi que nem A ficou impressionada. Parabéns! Você comparou a luz e a vida da deusa solar à escuridão fria, mas não conseguiu dizer o que há de ruim na segunda. É a ausência de calor? Se sim, o inverno é ruim. A água fria é ruim. E a ausência de vida? O Monte Targon em si não está vivo. Ele é ruim? Tem que elaborar exemplos melhores ou mudar as metáforas. Você se referiu aos hereges como pessoas que não acreditam no sol. O que isso quer dizer? O sol está no céu. Está argumentando que algumas pessoas nem sequer acreditam que ele esteja lá? Acho que sei o que quer dizer. Mas você deveria esclarecer que acreditar no sol e acreditar na nossa escritura sagrada não são exatamente a mesma coisa. Ou deveria falar sobre a veneração pelo sol em vez de falar da
crença nele. Além disso, como sabe o bastante para deduzir o que as tabuletas restritas dizem sobre as histórias do nosso povo, os instrutores só oferecem resumos e testemunhos indiretos sobre o conteúdo delas. Mas, a menos que você tenha citações, está trabalhando apenas com teorias, não verdades. Eu evidenciaria discutir a respeito das tabuletas restritas até vê-las depois dos rituais de iniciação. Seu argumento sobre o dia eterno foi bom, assim como aquele a favor da teoria das sombras, mas você não chegou a uma conclusão forte com eles. Celebrar o dia eterno e a véspera sem noite como vitórias do sol implica o que sobre a criação das sombras? São obras mortais ou do sol? Mas sim, você está melhorando, sem dúvidas. Sente isso quando está lá na plataforma? Diana, sim, com toda certeza. É como se a virtude da deusa solar fluísse por mim. Quanto mais falo, mais sinto o calor dela aquecer minhas bochechas. Queria que nossas aulas fossem ao ar livre, até no frio do inverno, para que ela pudesse me ouvir. Sou muito grata pelas suas observações. Obrigada por arrumar um tempo para escrevê-las. E, mais uma vez, obrigada por toda a sua orientação nessa área. Eu não estaria melhorando tanto se não fosse por você, mas tenho mais dúvidas. Pesquisei tudo o que estava no seu argumento. Tenho as citações de cada trecho do cântico e os escritos dos filósofos e estudiosos do templo. Acredito que minhas conclusões não tenham sido originais, mas talvez a forma como liguei alguns dos diferentes trechos, sim. Porém, nenhum dos trabalhos que citei respondeu, ou ao menos tentou responder, as perguntas que você fez na sua crítica. Por que a escuridão é maligna? O porquê não é importante, nunca foi. Ela só é maligna, porque tenho que me aprofundar em algo que já é tão conhecido. Aliás, reparei que você não anda treinando muito com seu escudo nos combates. Demorei um pouco, já que os escudos são tão grandes e pesados. Mas estou começando a entender melhor como usar o meu em batalha. Gostaria de treinar comigo se tiver tempo? PL Leona. Leona, se é algo tão conhecido e amplamente aceito, não acha que deveria se aprofundar mais? Quem aceitou isso? Quando? Por quê? Por que tomamos a decisão coletiva de considerar algumas coisas como verdade? Você me pediu para dar uma olhada no seu argumento e ajudá-la a estruturá-lo melhor. É o que eu estou tentando fazer. Se não for possível estruturar bem o argumento com base no canone e no pensamento ortodoxo, ou pelo menos no canone que conhecemos, pode ser que os pressupostos subjacentes estejam errados ou não façam sentido. Talvez as tabuletas restritas respondam a essas perguntas. Talvez não, não sei. Por que não temos permissão para lê-las? É tão frustrante. É por isso que tento basear meus argumentos naquilo a que temos acesso e peço esclarecimentos quando o texto não os dá. Mas você se saiu bem melhor desta vez do que na outra. Estou ansiosa para vê-la no próximo discurso. Avise-me se achar que vai querer minha ajuda antes ou se prefere me surpreender com seus argumentos. E obrigada pela proposta, mas acho que nunca vou conseguir empunhar direito meu escudo. Ele me distrai e é tão pesado que eu não consigo me concentrar no ataque. Além disso, desde que fiquei na sua equipe, sei que terei pelo menos uma pessoa me defendendo. Diana. Cartas da sacerdotisa devota do sol Nenhá para uma pupila brilhante. 12 alvoradas até o nadir. Quero parabenizá-la por sua melhora nas últimas semanas. Você já debatia bem, mas claramente dedicou-se ainda mais à atividade e os frutos de seu esforço são evidentes. Peço desculpas pela interrupção no seu discurso de hoje. Saber que a sacerdotisa cadente e eu tomamos providências. Não se preocupe com isso e continue avançando rumo à excelência e à luz dela. Pelo calor abençoado dela, sacerdotisa devota do sol Nenhá. Relatório disciplinar. 12 alvoradas até o nadir. Eu, sacerdotisa devota do sol Nenhá, registro aqui os atos da acólita Diana, tutelada dos Hackers, e a penitência que enfrentará como consequência. A acólita Diana interrompeu a apresentação de uma colega depois de ter sido instruída a ficar calada durante as aulas há semanas.
quando recebeu a ordem de se calar e permitir que o discurso continuasse, tentou contestar o argumento da outra acólita. Num frenesi blasfemo, Diana insultou que a luz não pertence inteiramente ao reino da gloriosa deusa solar, que a maldição sombria nunca se aproxime. Diário de Diana, tutelada dos Hackors, 11 alvoradas até o nadir. A deusa solar não é mãe nutriz e carinhosa para todos. Ela é cheia de ódio e de maldade ardente, e deseja expulsar-nos para o subsolo para evitar a luz abrasadora. Não é isso que penso de verdade, mas parece que ela não me ama. Amanhã será meu terceiro dia de castigo. Resta-me torcer para que haja nuvens, ou para que chova. Neve? Qualquer coisa. Minha pele está avermelhada e sensível, eu só quero dormir. Mas valeu a pena. O debate de Leona provavelmente é o mais perto que chegaremos de conversar em público. E conseguimos fazê-lo do nosso jeito. Nem sequer falei sobre a luz que perfura a escuridão à noite. Não tive tempo de fazer isso antes que Nenhá me arrastasse até Talaia para ser punida. O que teria feito se eu tivesse falado disso? Odeio todas as pessoas daqui. Não quero celebrar nada com ninguém. Não quero ver sorrisos falsos, nem ser alvejada por olhares festivos. Em vez de comparecer ao festival da véspera da noite, vou escalar. E há um lugar mais alto que este. Talvez admire as estrelas e a luz da noite. Além disso, a única pessoa com a qual eu gostaria de ir nunca quereria ser vista comigo. Não depois da penitência pública dessa. Provavelmente nem antes também, então não tenho nada a perder. Não odeio todas as pessoas, mas nem todas são gentis. Tenho um sorriso brilhante e um coração luminoso e me consideram digna de alguma coisa, de tempo, de atenção. Mas agora tenho certeza que não sou mais digna de nada para ela. Diário de Leona, filha dos Forjóis. 7 alvoradas até o nadir. Por que eu deveria escolher uma companheira para o festival? Recusei o convite de 6 pessoas diferentes. Não quero que pense que sou reprimida. Sou divertida? Sebina e Iterope acham que eu tenho uma companhia secreta. Meus pais podem comparecer e querer que eu socialize mais. Por que falta só uma semana? Mas sei com que quero ir, porém, será que é uma boa ideia? Diana acabou sua penitência e ninguém anda sendo muito gentil com ela, mesmo que tenha sido eu a quem deixou-a falar. Queria vê-la desconstruir meus argumentos e me fazer perguntas, as quais responderiam com uma lista de citações. A deusa solar rogaria por misericórdia, mas acho que ela não voltará a cair nas graças do clero. Será que todo mundo me trataria da mesma forma se fôssemos juntas? Isso importa? Diana vale a pena? Ela não liga para o que pensam dela. Por que eu ligaria? Ela fica com uma expressão diferente quando acha que está certa. Quando vence a discussão e reflete a luz da deusa solar nos olhos e no sorriso. Ostenta o triunfo como uma coroa e é simplesmente magnífico. Certo, já me decidi. Carta da sacerdotisa cadente Talaia para os pais de uma acólica disciplinada. 5 alvoradas até o nadir. Escrevo-lhes para informar que sua filha Leona brigou com outra acólita. Pelo que sei, não fisicamente. Só cheguei no fim do conflito e não ouvi sobre o que discutiram. Conversei com as garotas, mas nenhuma revelou o motivo do desentendimento. Ambas cumprirão uma penitência. Pela luz que banha o mundo, sacerdotisa cadente Talaia. Trecho do Diário de Diana, tutelada dos Hackors. 5 alvoradas até o nadir. Quando contei para Leona que não iria ao festival da véspera sem noite, seus olhos se turvaram como se tivesse revelado que aceitaria a escuridão no meu coração. E mesmo me conhecendo, sabendo pelo que passei, ela perguntou, por que não? Foi aí que me dei conta. Ah, ela está fazendo proselitismo. Aparentemente, todo o tempo que passamos trocando bilhetes, fez Leona pensar que estou disposta a receber sermões, ser convertida numa crente, ver a luz. Pediu-me ajuda, porque pensava que poderia ajudar a mim. Então fiquei furiosa, gritei. Não me orgulho disso, mas não pude evitar. Ainda bem que não chorei, deveria ter percebido que era só isso, que sempre foi isso. Felizmente, não fui a única que se meteu em confusão dessa vez. Leona, o prodígio, também tem que cumprir penitência, mas não a obrigaram a ficar dias em pé sob a luz do sol.
Em vez disso, teremos que esfregar o chão do templo inteiro, até mesmo do convento do clero. Será que algum instrutor pediu-lhe que intercedesse em nome da deusa solar? É assim que ela me vê? Como uma herege que pode ser atraída de volta para sua fé? Então, por mim, ela e seus argumentos ruins podem apodrecer e fracassar na aula de oratória. D. Diário de Leona, filha dos Forjóis. 5 alvoradas até o nadir. Por que nunca deveria ter convidado Diana para ir ao festival comigo? Ela fez cara de nojo só por eu perguntar se ela iria. Começou a gritar comigo em público. Nós duas arranjamos encrenca e agora tenho que perder os combates para esfregar o chão. Não quer celebrar a deusa solar? É praticamente uma herege. Ela provavelmente nem dançaria se fosse. Nunca mais vai escrever para mim. Eu deveria ter aceitado o convite de outra pessoa. Carta de pais decepcionados para a filha. 2 alvoradas até o nadir. Sua mãe e eu estamos descontentes por saber dos encargos da penitência e do desempenho decepcionante que teve no último combate. Sabemos que você é capaz de fazer coisas melhores e esperamos que esteja à altura delas. Os líderes sob a luz dela não encontraram obstáculos que não conseguissem superar, nem são atrapalhados por travessuras mundanas como uma gritaria na escola. Participaremos da cerimônia de abertura da véspera sem noite daqui a 2 dias. Conversaremos com você sobre como proteger melhor seu futuro. Pelo amor da luz dela, papai. Diário de Diana, tutelada dos hackers. 1 alvorada até o nadir. Estou louca da vida. Ela não estava tentando me converter. Estava me convidando para ir ao festival com ela. Ah! Diana, você é tão idiota. Cartas do gabinete da sacerdotisa cadente Talaia, o Nadir. Para as pessoas que receberão escudos e as que os já têm, que tenham um feliz festival da véspera sem noite e sempre desfrutem do amor infinito e do calor dela. Nossa celebração começa ao entardecer. Vista-se adequadamente com um traje formal do templo. Pela luz que banha o mundo, sacerdotisa cadente Talaia. Carta de Leona, filha dos Forjóis, para os pais dela, não enviada. 174 alvoradas até o zenite. Meus pais iluminados, glória a ambos, na luz da deusa solar, e que os dias fiquem mais longos enquanto sentimos o amor dela novamente. Sei que esperavam me ver na celebração e gostaria de explicar por que não estava lá no começo da... Com certeza estava imaginando. Perdi a primeira parte do festival. Diário de Diana, tutelada dos Hakor. 174 alvoradas até o zenite. Não acredito que estou escrevendo essas palavras agora, com dedos ainda trêmulos e que são verdade. É inconcebível, incompreensível, ainda assim aconteceu. Vi as pessoas se prepararem para a véspera sem noite com mantos, véus e armaduras, e eu não fiz o mesmo. Peguei o manto mais quente, esgueirei-me pela porta que dava para a lareira dos acólitos, passando a paliçada do templo, e saí. Nos picos mais baixos da montanha, há poucas coisas acima do templo que tenham sido criadas por mãos humanas. Deveria ser o local onde vamos para sentir que estamos mais perto da deusa solar. Então subi e procurei um bom lugar para ficar sentada e observar o céu. Vi o sol se pôr, o céu escurecer e as tochas da centelha solar arderem intensamente abaixo, na área do templo. Até mesmo lá em cima, sentia o calor horrível. Minha pele lembra-se das queimaduras da penitência. Mas admirando o céu noturno, a escuridão, as estrelas, o brilho lindo acima, consegui esquecer o ocorrido por um tempo. Sei que foi errado, sei que não deveria ter feito aquilo, mas aquele brilho, aquela luz prateada e suave que vinha de cima fez com que eu me sentisse em paz pela primeira vez em muito tempo. Nem sei quanto. Não me preocupei com os instrutores, com o festival abaixo, nem com o que aconteceria quando percebessem que eu não estava lá. Mesmo assim, só de lembrar que estive lá e olhei para cima, sinto uma calma tomar conta de mim.
Foi exatamente o que dizem que a deusa solar deveria proporcionar. Então ofereci uma breve prece a ela. Não uma daquelas orações elaboradas que fazemos quando nos curvamos ao meio-dia, mas apenas palavras simples de gratidão. Não vou repeti-las aqui, não quero tirar seu valor. Naquele momento, ouvi Leona chamar meu nome. Continuação. Carta de Leona, não enviada. Agora percebo que depois de cumprir uma penitência como aquela, o festival não seria tão empolgante para Leona quanto era para mim e os outros acólitos. Ela não me repreendeu por convidá-la para ir comigo, mas sim por ter tocado no assunto. Na verdade, foi graças à carta de vocês que deixei minha dor para trás e refleti sobre aquele momento com mais sinceridade. Depois da reflexão, decidi encontrá-la e me desculpar. Eu sabia onde ela não estaria, mas não para onde iria. Então procurei ela primeiro dentro do templo e depois fora. Nunca tinha visto Diana à noite, ao ar livre. Ela fica dolorosamente rosada quando passa muito tempo sob a glória da deusa solar, mas ali, cercada pela escuridão, parecia pertencer à noite. Mas não de um jeito ruim, como seria possível, já que a noite é da mesma cor de seus cabelos e seus olhos. Diana perguntou por que estava ali. Não deveria estar lá embaixo, no festival com outras pessoas? Ela olhou para mim com... não tenho certeza. Medo, talvez? Receio, no pior dos casos. A decepção roubou as palavras dos meus lábios e fiquei em silêncio. Só consegui olhá-la. Então perguntou se alguém me mandara levá-la de volta para o templo, para o festival. Balancei a cabeça negando e pedi desculpas por magoá-la, por arrumar encrenca para nós duas. Retribuindo meu olhar, balançou a própria cabeça e me pediu desculpas pela mesma coisa. Tive vontade de rir, mas o momento parecia frágil demais para isso e eu não queria arruiná-lo. Percebi que era a primeira vez que conversávamos sem mais ninguém estar por perto. Gesticulou para que me juntasse a ela e assim fiz. Nós nos sentamos juntas, mais próximas do que nunca. Nossos braços roçando um no outro, fazendo Diana encolher-se como se tivesse sido queimada. Não vai no festival mesmo? Perguntou. Talvez não exatamente isso, mas algo parecido. Respondi algo como, não sei, depende. Meu coração martelava na garganta quando ela repousou a cabeça no meu ombro, mas ela não pareceu notar. Naquele momento, olhou para cima, para o céu e sorriu. Acho que nunca me senti tão feliz antes. Não vou enviar esta carta. Continuação. Diário de Diana. Descansamos juntas sob a luz noturna por horas. Perdi a noção do tempo. Queria tanto apontar para o brilho acima de nós, perguntar o que a achava dele, se a fazia pensar na deusa solar e sua luz sob forma diferente. Em vez disso, ficamos sentadas lado a lado e olhamos para o alto. Em algum momento, uma nuvem escureceu o céu e pude ver a luz das tochas refletindo-se nela. Ainda não queria ir no festival, mas sabia o quanto tempo esse tipo de coisa era importante para Leona. E ela havia ficado um bom tempo comigo sem reclamar. Então perguntei se queria dançar comigo lá embaixo no festival. Imaginei que diria não, mas abri um sorriso maior do que qualquer um que eu já tenha visto no seu rosto. Quero desenhá-lo, mas não sei se consigo capturar o esplendor dele. Pegou minha mão e nunca vou esquecer isso enquanto estiver viva. Respondeu, ainda não. E Leona me beijou, e eu beijei Leona. Cântico do Alvorecer. 7ª tabuleta quebrada e esquecida pelos solares. Linhas desconhecidas. O maior desejo delas é compartilhar um céu, grande o bastante para ambas dançarem, com mãos e corações entrelaçados. Em vez disso, devem roubar olhares, esperar a outra se aproximar ou ver a outra partir. Ainda assim, aqui e ali, um beijo. Amor espontâneo, um abraço gentil, momentos de êxtase e alegria. Acenda comigo, sussurra. Acalmarei você com carícias. Deixe o mundo esperar pelo sol. Acenda comigo, suplica. Aquecerei você com minha paixão. Deixe o mundo sem a lua hoje.
Dessa união afloramos, frutos do crepúsculo e da alvorada, em meio ao amor delas.